ver aqui. E aí, Gustavo, como é que tá? Conseguindo acompanhar a disciplina, cara? Tô, professor, a sua tá bem bacana, assim. É que tá tendo mais, não tá tendo muita quase atividade, né? Tá tendo mais parte de É, estudo. a gente... Mas tô Isso. conseguindo É, resolver de boa. As que tá vindo, eu tô resolvendo de boa. É foda que às vezes beleza. acumula umas atividades aí dos outros aí, tipo, de muita matéria junto e fica meio complicado. Aham. Dá pra ir de boa. Não, justamente, notei isso aí, né? No início estava tendo muita atividade, a gente estava procurando equilibrar aí, não passar atividade toda semana, para não ficar muito puxado, né? Porque senão, se todos passarem toda semana, aí sempre vai ter muita coisa aí, fica puxado. Aí essa disciplina aqui, Por mais que eu consiga resolver, consiga fazer ainda trabalhando, mas a gente não dá para fixar, né, professor? Tipo, sim, é verdade. Por isso que eu particularmente, em todas as disciplinas, dei uma diminuída no ritmo aí, estou procurando não passar atividade toda semana, não, para dar uma e equilibrada, né? a sua particularmente eu tô aprendendo bastante, tô legal, eu fico vendo, tem uns cursos aqui que eu paguei de inteligência artificial também, que eu já tinha pago aqui, eu dou uma olhada também, para variar. Não, beleza, estou vendo aqui, seu nível de entrega tá bacana. A gente tá nessa parte teórica do algoritmo genético, agora nós vamos passar para a parte prática, né? Daí a gente Uhum. vai estudar algumas implementações, aí vamos ter uma atividade relacionada a isso aí. Esperar o pessoal Uhum. entrar mais gente aí para a gente explicar como é que vai ser, para a gente alinhar isso aí. Ailane, boa noite. Como é que tá você? Tudo bem? Noite, professor. Sim. Beleza. Sexta-feira de noite, hein? Rapaz, esses caras só me colocam em errado, hein, cara? Se bem que agora, professor, com o negócio de quarentena, tá tudo ficar em casa sexta-feira à noite. É verdade. Rapaz, mas estamos aí, estamos levando aí, tá bacana. A gente agora está se acostumando mais com essas novas tecnologias, né? Essas plataformas aqui, aí tá melhorando mais. Esperar os demais entrarem aí para a gente ver isso aqui. Vocês conseguiram assistir os dois vídeos lá, das duas partes sobre o algoritmo genético, né? O Gustavo falou que sim. Railane, você chegou a ver todos?
Gustavo, o curso que você comprou é curso prático em implementação, hein? Qual é a linguagem? Ele está ensinando no R. R, né? No R. Eu vi o E... pessoal tá utilizando Oi? essa linguagem aí em IA. Tem um pessoal utilizando essa linguagem em IA. É bacana, eu peguei, tipo, a linguagem que eu tô, assim, a linguagem que eu tô com mais afinidade é a R, no caso. Aham. Bacana fazer gráfico, é mais para estatística. É, verdade. Fala, Alberto. Mas você viu se os comentários é bom ou não, professor? Não vi ainda, cara. Eu estava fazendo umas pesquisas de implementação aqui para mostrar para vocês, né? Uhum. Eu tenho um exemplo aqui que é o que eu vou mostrar. Eu mesmo implementei em Java, mas eu estava olhando o que é a comunidade mais e eu vi bastante pessoal usar essa linguagem R aí para implementar algoritmos genéticos. Vi em vários trabalhos. É, No YouTube também tem uns vídeos, né? O pessoal mostrando. eu já estava Eu vendo vi um isso aí. bacana. Pera aí. É que eu comprei um na Udemy aqui. Aham. Tô Boa vendo noite, quanto. José. José Antônio, beleza? É, A gente está só aguardando entrar mais pessoas aí para a gente fazer um alinhamento, tá? Aí a gente está conversando aqui formalmente mesmo por enquanto, falando sobre implementações. Assim, o algoritmo genético, ele é bem amplo, ele é uma receita bem genérica mesmo, né? Assim, um conjunto de passos, uma ideia bem ampla. Então, dá margem para você implementar de muitas formas diferentes. É um negócio bem genérico. Tem algum conteúdo de machine learning nossa disciplina, professor? Não, nessa aqui não tem, não. Vai ter ainda redes Uhum. neurais e uma partezinha de heurísticas. Mas não dá tempo ver machine learning, não. Mas é uma parte também bacana, viu? Bem legal. Aqui o Pessoal, que eu tenho vem machine learning, deep learning, lógica difusa, reinforced learning. Eu só estudei até machine learning até agora. Faz tempo que eu não pego nesse curso. só lógica difusa, a lógica fuzzy, ela é bastante usada também. É bem interessante. Através dela, a gente pode estender as nossas implementações para elas não serem puramente binárias, né? Porque no computador, se você observar em alguns aspectos aí, ele é booleano, né? As decisões elas são booleanas. Então é verdadeiro ou falso, né? True ou false. E através da lógica fuzzy, você consegue expandir isso aí para mais níveis. Aí você consegue implementar, por exemplo, noções do tipo mais ou menos, não sei, provavelmente sim, entendeu? Adicionar alguma parte de incerteza, que é natural, Caso né? que fica entre o 0 e o 1, né? Exatamente. Porque a gente sabe que 0 e 1, na prática, é complicado você traduzir a realidade para sim ou não. Às É, vezes, não é uma certeza. Então, essas incertezas, através da lógica fuzzy, a gente consegue trazer para dentro dos algoritmos. Aí, geralmente, traz um resultado muito bom, né? mas um tempo eu vou pegar de novo nesse curso. É legal. E é muito grande, cara, é muita coisa, assim, o que a gente vê aqui na disciplina, por conta do tempo,
é só a pontinha do iceberg aí, mas tem Imagina. muita implementação, muita coisa mesmo, né? E assim, a nossa maior dificuldade assim, né, em relação à metodologia de expor aqui a disciplina, é que em IA, os algoritmos, dependendo do que você for fazer, geralmente eles são muito grandes e são muito complexos, entendeu? Uhum. Então, teria que passar, tipo, umas 5 aulas trabalhando um algoritmo só, porque geralmente em IA se resolve problemas mais difíceis. Você não vai usar um algoritmo genético para resolver uma coisa muito simples, não tem sentido, né? A gente usa Sim. para resolver algo mais difícil. Até para achar um exemplo, não é tão fácil. Por isso que eu geralmente mostro esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, do problema da mochila, porque ele é relativamente simples, né? Em instâncias menores. Se você colocar uma instância grande, aí ele já fica bem complicado. Mas em instâncias menores, ele é relativamente simples. Mas, assim, você usa IA para resolver coisas bem difíceis, né? Entendi. Isso que eu achei top também. Isso que eu acho top da IA mesmo. Onde é que se usa IA, né? Pô, para que você vai aprender isso? Onde é que você... É o algo a mais. É você resolver coisas que são mais complexas, que algoritmos exatos não conseguem resolver. Não é aquela coisa de testar todas as possibilidades. Isso aí nem sempre se aplica. Dependendo do que você for resolver, não resolve. Aí você precisa de técnicas mais elaboradas, né? E a IA trabalha isso aí. Essas técnicas que são não exatas, né? Elas são aproximativas, algoritmos aproximativos. Mas, Vamos aguardar só mais um pouquinho aqui, se não entrar mais ninguém, a gente começa aqui. mas provavelmente é só isso aí, porque sempre dá 8 no máximo, 9. Tem muita gente entrando, parece. Ah, é? Eu já que estava falando a vez passada, disse que só tinha 8, 7. É verdade. Saiu, deve ser por conta da conexão. O Alberto, né? Tá falando? Isso, o Alberto. É verdade, ele caiu aí. Esperar ele se levantar. Internet esses dias está muito ruim. Hoje até que tá bom aqui, graças a Deus. Mas tem oscilado bastante. Se aí na casa de vocês. Eu digo, lá no Marista, esses dias está um caos. Os professores também estão dando aula online. E Aham. tá todo mundo caindo em cima da... E sexta-feira é o pior dia, mas eu não sei por que exatamente. Eu suspeito que é porque tem muita live, né? De cantores aí, e pessoal, muita gente conectada ao mesmo tempo. Porque eu dou aula todos os dias, né? Online, praticamente todos os dias. E sexta-feira é o dia pior, sempre cai, tanto é que em algumas das nossas aulas aí, a gente tentou fazer, né? Aí a gente mescla aí, tentando gravar o vídeo, mas nos outros dias tá tranquilo. Tranquilo, uma hora e não cai nada. Eu acredito que seja por conta disso mesmo. Aí a rede O pessoal fica tá tendo dificuldades. sobrecarregada, né? É. Mas hoje tá legal mesmo, tá dando pra ouvir tranquilamente, não tá travando nada. Pelo menos aqui tá ok. Aham. Deixa eu abrir aqui. Beleza, vamos lá então. Se aparecer mais alguém aí, eles vão entrando na sequência, tá? Então, pessoal, boa noite inicialmente, né? Obrigado pela presença virtual, né? Mas não deixa de ser uma presença. A gente, como eu estava conversando com o Gustavo aí, a gente estava numa parte mais teórica dos algoritmos genéticos, que é uma técnica que ela é bem genérica nesse sentido, porque são uma sequência de passos, se você notar, é até pequena, uma sequência de passos relativamente pequena, é uma ideia, né, por trás da tentativa de solução de problemas de otimização combinatória. A gente dividiu aí em duas partes a aula teórica, para não ficar muita coisa, e hoje a gente vai iniciar um pouco da prática. Hoje nós não vamos ainda implementar nada,
mas eu quero apresentar para vocês alguns problemas que podem ser resolvidos utilizando o algoritmo genético, tá? E vou passar um vídeo para vocês também, que é muito bom, uma palestra de uma menina num congresso, e ela mostrou uma implementação técnica que ela usou para implementar um problema que é relativamente mais ilustrativo, para vocês começarem a entender como é que pode resolver um problema utilizando o algoritmo genético, tá? Eu vou mostrar também uma implementação que eu fiz para resolver esse problema que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Mas a gente também vai abrir para outros problemas aqui. Vamos começar aqui com o problema. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Compartilhar aqui. Vocês estão vendo um código aí, né? Eu não. Estão enxergando um código, é? Pelo menos por aqui ainda não. Não apareceu. Não estão enxergando nada? O que está aparecendo para ti no vídeo aí? Só a tela preta mesmo. Oxe. Alguém tá vendo um PDF aí em branco aí ou não? Eu tô. Um PDF aí, algoritmos genéticos, né? Não estava aparecendo para ti? Não tá, não. Peraí. Você está no celular ou está no computador? Computador. No computador deveria aparecer, né? Vou tentar compartilhar novamente. Agora tá aparecendo no cantinho da tela, só que eu não tô conseguindo deixar. Tá a tela preta e só no cantinho. Talvez tenha que inverter aí, né? Alguma coisa. Tô vendo aqui as configurações eu consigo. Tá, enquanto você tenta aí, eu vou falando aqui, que é mais ou menos o conteúdo que está aparecendo aí no PDF, tá? Agora apareceu. Beleza. Opa, maravilha. Pessoal, seguinte. Então, o problema que eu vou mostrar para vocês aqui é um dos problemas que pode ser resolvido utilizando algoritmos genéticos, tá? Ele chama-se problema da mochila. É um problema clássico da computação, tá? Porque ele é um problema de otimização combinatória. Relembrando aí, são aqueles problemas os quais a gente não consegue, em instâncias maiores, obviamente, a gente não consegue resolver por força bruta, ou seja, vou testar todas as possibilidades, fazer um for aqui, testar tudo. Isso não é possível, matematicamente falando, quando você tem problemas de otimização combinatória em instâncias maiores, tá? Então, eu vou explicar o problema para vocês. O problema é relativamente simples, o problema em si,
tá? Vocês vão notar isso aí, que os problemas do mundo real, quando você está falando ele é relativamente simples, esses problemas de otimização combinatória. Mas quando você começa a pensar numa resolução, numa estratégia, aí você começa a ver que tem que ter uma estratégia boa, senão você não consegue resolver esse tipo de problema, tá? Vamos lá. É o problema da mochila, tá? Eu vou ler ele para vocês aqui e aí, na sequência, a gente discute sobre ele, tá? O problema da mochila, pessoal, eu vou ler exatamente como está aqui, depois vou comentar. Tá? O problema da mochila é binária. O problema da mochila ele tem variações. Ele pode se trabalhar de forma fracionária, tem algumas variações desse problema, tá? Mas o problema da mochila binária, ou também chamado de mochila 01, tá? Em inglês knapsack problem, é um problema de otimização combinatória que consiste em, dado um conjunto de itens, conjunto de objetos, cada qual com um determinado peso e um valor, determinar quais itens devem ser inclusos na mochila, de maneira que se obtenha o maior valor e que a soma dos pesos desses itens não ultrapasse a capacidade da mochila, tá? Então, esse é o problema da mochila. Eu ilustrei uma instância desse problema aqui, tá? Que é o seguinte, vocês conseguiram entender aí o problema? Sim, deixa eu ver. Beleza. Os demais. Você tem uma mochila, tá? Você tem uma quantidade de itens X lá. Cada item tem um peso e tem um valor. Aí você precisa escolher quais itens você vai levar na mochila, sendo que a mochila tem uma capacidade máxima. Quais itens você tem que colocar nessa mochila de maneira que não ultrapasse a capacidade da mochila e que o valor dos itens, lá a soma de todos os valores, seja o maior possível. Imagine que um ladrão está roubando alguma coisa, tá? Aí ele tem lá uma TV lá de 70 polegadas lá e tem um diamante. Então, o que ele tem que levar, né? Tem que levar uma coisa que tem um peso pequeno e que tem um valor maior. O problema da mochila é mais ou menos isso, só que quer um conjunto de itens. Aí é que está o problema. Quando você tem só um, dois ou três, é muito simples. Mas quando você tem um conjunto grande de itens, isso aí se torna uma otimização combinatória. Ou seja, você não tem como adivinhar, você tem que combinar. Ah, se eu levar um, dois e três, se eu levar 3, 4 e 5, qual é o valor? Aí você começa a combinar. Aí é onde está o problema, né? Quando você tem uma quantidade grande de itens, a quantidade de combinações também é muito grande. E aí, como é que você vai fazer? Tá? No caso do problema da mochila, ele é um problema de otimização combinatória. Quando a instância é muito grande, você não consegue fazer essas variações todas, testar todas elas. Aí você vai precisar de uma estratégia. E no caso a gente vai usar algoritmos genéticos, tá? A instância aqui, pessoal, é uma instância do seguinte: nós temos 8 objetos, tá? Cada objeto tem seu valor e seu peso, conforme a gente está vendo aqui. Objeto 1, valor R$3, peso 5 quilos. 2, R$3, peso 4 quilos. E assim sucessivamente. A nossa mochila, para esse exemplo, tem capacidade de 25 quilos. Então, qual é a saída que o seu software aí, o seu algoritmo, ele precisa mostrar quais itens eu devo levar para eu ter um maior valor, respeitando o limite de peso, tá? Então, eu levar aqui, eu fiz até aí o seguinte. Vocês entenderam aí, né? Todos entenderam aí, pessoal? Conseguiu entender aí, beleza? José, Gustavo, conseguiram entender aí qual é o problema? Como é que tem que... Qual é a solução esperada? Sim, entendi. Beleza. Gustavo também?
Bom, enquanto o Gustavo nos responde aí, eu vou mostrar o seguinte. Eu fiz uma espécie de planilha aqui, tá? Eu fiz uma planilha aqui para a gente simular alguns resultados. Para a gente começar a mexer numa possível solução para esse problema. Estão vendo aí a planilha? Professor, tá aparecendo. Beleza. Todo mundo conseguindo enxergar bem a planilha aí? Tá. Vamos lá. Então, eu fiz um esboço, né? Se a gente tivesse que resolver isso aí usando o Excel, como é que a gente faria, tá? Nós temos aqui os 8 objetos, coloquei aqui os valores, coloquei aqui os pesos respectivos de cada um, e aqui um binário dizendo se você leva ou não esses objetos, tá? Quais você vai levar. Isso aqui, você coloca 0, tá? E aí, beleza. Aqui, aí embaixo aqui, ó, a gente tem o valor dos objetos que foram levados e o peso dos objetos que foram levados, tá? Então, vamos lá. Ó, vou mudar aqui, beleza. Aqui, no caso, a gente não está levando nenhum objeto. Aí, vamos lá. Vamos procurar possíveis soluções para o problema, tá? Você vai notar que soluções para esse problema são combinações. Digamos que eu vou levar o objeto 1 aqui, que vale R$3. Vou levar o objeto 5, 3, 7. Opa, veja o seguinte. Com essa combinação de objetos que eu escolhi aqui, eu estou levando um valor de R$3 e o peso aqui dá 5 quilos para esse problema aqui, tá? Então, vamos ver o que eu posso levar mais. Acho que nenhum, né? Porque para chegar aqui no limite, eu só tenho mais 3 quilos e os objetos que não foram levados, esses aqui, ó, todos têm mais de 3 quilos. Então, não consigo levá-los, tá? Então, essa é uma possível solução para o problema, tá? Levar o objeto 1, 3 e 5 e 7. 1, 3, 5 e 7. Eu vou ter um valor de R$13 e vou ter um peso de 22 quilos. Agora, digamos que eu vou fazer algumas variações aqui. Ver se eu consigo uma resposta melhor. Aqui já passou 29 quilos, não dá para fazer isso. 22. Vou tirar isso aqui, levar esses dois. 23, ó, veja que essa resposta aqui já foi um pouco melhor, tá? Se levar o objeto 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai ter um valor total de R$16 e um peso total de 23 quilos, que está dentro da capacidade da mochila, tá? Agora, percebam o seguinte, pessoal. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo combinações, tá? Combinações. Eu estou testando algumas combinações para saber se eu consigo aumentar esse valor aqui, ó. Consigo levar um valor maior, respeitando a restrição, que no caso é o peso da mochila, tá? Tranquilo até aí? Tá tranquilo. Beleza? Tá. Então, veja que esse, de fato, é um problema de otimização combinatória. Por quê? Como é que eu vou saber, se é que eu tenho como saber, qual é a melhor resposta possível? Como é que eu vou ter o maior valor possível aqui? Para eu saber isso, eu teria que testar todas as possibilidades, tá? Quando eu tenho um conjunto aqui de 8 objetos, até que a quantidade de possibilidades não é tão grande assim. Talvez até eu consiga testar todas as possibilidades, tá?
Mas, se eu tiver um conjunto de 20, 30, 40, 50, 100 objetos, por exemplo, a gente já não consegue mais testar. Isso aqui vira uma otimização combinatória. Tá? A gente vai precisar fazer combinações e a quantidade ela explode. Ó, só com esses 8 aqui já é muita possibilidade. Porque eu posso tirar um, colocar o outro. Isso aqui já é uma outra combinação. Tirei um, coloquei o outro. Aqui já é uma outra combinação. Então, dá uma quantidade muito grande de combinações. Tá? Olha, inclusive essa aqui ficou curiosa. Né? Ficou 25 quilos certinho. Só que não é a melhor, porque veja, aqui já deu um valor de R$13, sendo que naquela outra combinação que eu fiz, eu consegui R$16, né? Então, veja que resolver isso aqui utilizando o Excel, por exemplo, é um pouco complicado. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu teria que testar muitas possibilidades para eu saber quando eu cheguei aqui no problema máximo, digamos assim, né? No meu valor máximo, tá? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar algoritmo genético, criar uma implementação utilizando algoritmos genéticos para a gente conseguir resolver esse problema aqui, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Primeiro, vamos entender aqui, vamos só montar uma estratégia aqui, tá? Para vocês entenderem como é que vai ficar modelado lá. Lembra lá no algoritmo genético qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer primeiro? A gente lembra aí. Isso, o Gustavo falou aí, população, né? O que a gente tem que fazer, então? Gerar a população inicial. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. Mas o que é a população inicial? O que significa isso? O que eu preciso para ter a população inicial? Para eu conseguir gerar essa população inicial? Ela é composta do quê? Isso, a Lara estava falando aí de gerar o binário, né? Beleza, mas nós vamos gerar, exatamente isso. Nós vamos ter uma população, vamos precisar expressá-los de forma binária para a gente fazer as operações necessárias, mas esse conjunto, essa população, pessoal, nada mais é do que um conjunto de indivíduos. O que é uma população aqui? Um conjunto de indivíduos, tá? E o que é um indivíduo? Vamos lá. O que é um indivíduo aqui no algoritmo genético? Quem é que responde? Os demais aí agora. A Railane, a Armando chegou por aí. O que é um indivíduo? Um só indivíduo aqui. No algoritmo genético. Representa. E aí, vamos lá? Quem me responde? O que representa um indivíduo? Um indivíduo. O que é um indivíduo aqui no algoritmo genético? A população é um conjunto de indivíduos, né? Mas um indivíduo é o quê? Beleza. O Gustavo falou cromossomo. A gente pode representar um indivíduo através do seu cromossomo. Mas o que é o indivíduo? Ele representa o quê? E aí, José? Fala aí. O gene? O gene é a mesma coisa que o Gustavo falou, que é o cromossomo, né?
isso é a representação do indivíduo em binário, tá? Mas o indivíduo aqui dentro, vocês estão batendo na trave. Ele é o quê? Uma possível solução para o problema. Um indivíduo aqui para a gente é uma possível solução para o problema, tá? Então, veja, esse indivíduo que vocês estão vendo aí, que eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo na planilha, 0, 0, 1, 0, é um indivíduo que é uma possível solução para o problema, tá? Então, para a gente gerar a população inicial, a gente precisa criar vários indivíduos, pode ser criado de forma aleatória, tá? A gente for cantar tapado inicialmente, se a resposta é boa, se a resposta é ruim. Na primeira rodada, não, a gente não está preocupado com isso. A gente só precisa de uma geração, de vários indivíduos, de várias possíveis soluções. E uma delas é essa que eu estou colocando para vocês aí, tá? Veja como é interessante. Eu já fiz de uma forma aqui, pessoal, para vocês enxergarem uma coisa. Aí vamos voltar no cromossomo e no DNA, que o Gustavo falou, aí que o José Antônio falou, né? A Lara também. É o quê? Veja que eu já estou... Isso aqui, ó, pode ser já a nossa implementação. 0, 0, 1, 0 é um binário, né? Pode representar uma solução para esse problema. Entenderam? Falando de termos já de implementação. Como é que eu represento a solução? Eu tenho que representar a solução, tenho que representar o indivíduo para eu conseguir implementar ele aqui no nosso algoritmo, no computador, numa linguagem de programação. Como é que eu vou representar? Nesse caso, pode ser uma cadeia dessa de binário aqui, ó. Lembrando que o 1 significa que eu vou levar aquele determinado objeto e o 0 que eu não vou levar aquele determinado objeto. Então, isso aqui quer dizer que eu vou levar o 1, eu vou levar o objeto 2, vou levar o 3, vou levar o 4, não vou levar o 5. Entenderam? Então, ó, a gente vai trabalhar, pessoal, lá no nosso algoritmo desse jeito aqui. Ó. Isso aqui é uma possível solução para o nosso problema. Entenderam aí? Tranquilo até aí? Sim, sim. Tá? Então, isso aqui, ó, é uma possível solução para o nosso problema. 0, 0, 1, 0. Beleza? Essa é uma possível solução para o nosso problema. Isso é um indivíduo. Então, beleza, a gente já sabe como criar, como representar, na verdade, um indivíduo aqui nesse nosso problema. Ótimo. O que a gente vai fazer inicialmente? Criar vários deles. Vou trocar isso aqui de 0 para 1, vou trocar isso aqui de 1 para 0. Esse aqui, ó, tá? Então, a população inicial, pessoal, é um conjunto de indivíduos que gera aleatoriamente. Pode gerar, ok? É o primeiro passo. População, beleza. Aqui, chama aqui no código, só para Vai acabar, só tem um minuto. entender, mapear. Ih, rapaz. A gente conecta de novo, não tem problema não. Tá, peraí.